Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do Contraturno Digital da terceira série do ensino médio. E hoje vamos conversar sobre a relação de Euler que envolve os poliedros e a relação de Euler. Bem, iniciando aqui nossa conversa e falando sobre os poliedros, saibam que os poliedros são sólidos geométricos limitados por um número finito de polígonos planos, ou seja, esses polígonos eles formam as faces de um poliedro. Além disso, a interseção de duas faces é chamada de aresta e o ponto comum entre três ou mais arestas é chamado de vértice. Nós temos aqui também a classificação dos poliedros, onde eles se dividem em poliedros convexos e poliedros não convexos. Vamos inicialmente aqui conversar então sobre os poliedros convexos. Bem, pessoal, os poliedros convexos, eles são assim chamados quando você pegar uma reta qualquer ou um segmento de reta e esse segmento de reta cruzar um poliedro. E nesse cruzamento da reta, você repara que esse segmento só toca esse poliedro em uma região, tá bom? Quando isso acontecer, então esse poliedro é classificado como convexo, diferentemente do poliedro não convexo. Por quê? Porque no poliedro não convexo, quando você jogar o segmento de reta e esse segmento de reta cortar a figura, reparem que esse segmento vai tocar essa figura em pelo menos duas regiões diferentes. Ou seja, esse segmento de reta, ele entra na figura, ele sai e volta novamente para ela. Quando isso acontecer, nós temos aí então um poliedro que é classificado como poliedro não convexo, ok? Bem, é bem provável que nesse momento você esteja assistindo a nossa aula dentro de uma sala, seja uma sala de aula na sua escola ou um compartimento na sua casa. É importante você perceber o seguinte, que esta sala ela possui 4 paredes, ou seja, uma à sua frente, uma atrás de você e 2 laterais. Assim como também ela possui chão e possui teto. Por que é importante você perceber isso? Porque um poliedro ele possui elementos básicos e importantes, certo? Onde o primeiro deles é a face. A face, ela se assemelha a uma parede da tua sala. Por que isso? Porque a face, na verdade, é uma figura poligonal, pois ela possui 2 dimensões, seja comprimento e largura, ou seja, base e altura. E dependendo do poliedro, essas faces são todas iguais, tá bom? E, logicamente, devido ao fato de uma face ser um polígono, nós podemos ter faces diferentes, pois nós temos figuras poligonais diferentes. O outro elemento bem importante do poliedro são as arestas. O que são as arestas? Uma aresta, na verdade, é um segmento de reta que vai unir 2 faces, e apenas 2 faces. Fazendo a analogia da tua sala, a aresta é como se fosse um encontro de 2 paredes, tá bom? Essa parte que 2 paredes se encontram é justamente a nossa aresta. O outro elemento bem importante também, nós temos aqui os vértices. O que é um vértice? O vértice são esses pontinhos, onde um vértice ele vai unir 3 ou mais arestas. Fazendo a associação na tua sala, é como se a aresta fosse o cantinho da sala, onde nós temos o ponto de encontro de 2 paredes, juntamente com o chão ou com o teto, tá bom? Bem, nos poliedros convexos, importante você perceber isso, tá? Nós temos aqui uma fórmula muito importante que vai envolver esses 3 elementos.
e essa fórmula é chamada fórmula de Euler. Repare que se escreve Euler, mas a leitura é Euler, tá bom? E essa fórmula, ela me diz o seguinte, que a quantidade de faces somada com a quantidade de vértices é igual à quantidade de arestas mais 2. Simplificando, repare que nós temos aqui, então, F mais V, que é igual a A mais 2. Tá bom, gente? Além disso, nós temos também alguns polígonos que são... nós temos aqui também alguns poliedros que são chamados de poliedros regulares. Vamos só recapitular aqui uma coisa. Um polígono qualquer é chamado de polígono regular quando todos os seus lados são iguais em suas medidas. Mas, como nós estamos tratando de poliedro, um poliedro é regular quando todas as faces forem iguais em medida e em área, tá bom? Esses poliedros regulares são chamados de poliedros de Platão, tá certo? E o primeiro deles é o nosso tetraedro. Por quê? Porque o tetraedro, como o nome já diz, ele é formado por 4 faces e todas as faces são triangulares. E repare o seguinte, gente, como nós temos aqui um poliedro regular, automaticamente, então, essas faces elas equivalem a triângulos equiláteros, pois o triângulo equilátero é justamente aquele triângulo que possui os 3 lados iguais, tá bom? Um outro poliedro de Platão que nós temos, muito conhecido por sinal, é o nosso hexaedro, onde o hexaedro ele se assemelha a um cubo, ou seja, se assemelha a um dado. E o hexaedro, como ele é um cubo, ele é formado por 6 faces e todas elas quadrangulares. É importante também você lembrar aqui que um quadrado é uma figura poligonal que possui os 4 lados iguais. Automaticamente, então, todas as faces do cubo também são iguais. O próximo poliedro que nós temos de Platão é o chamado octaedro. Por quê? Porque o octaedro ele é um poliedro que possui 8 faces, até porque o radical do nome é octa, tá bom? E o octaedro, ele possui 8 faces triangulares. E, assim como também nós vimos no tetraedro, todas as faces triangulares se equivalem ou se assemelham a um triângulo equilátero, tá bom, gente? A nossa próxima figura é o poliedro que é chamado de dodecaedro. Por quê? Porque o dodecaedro é uma figura formada por 12 faces. E no dodecaedro, todas as faces são pentagonais, pois cada uma dessas faces possui 5 arestas, tá bom? E, logicamente, como é um poliedro regular, todas as faces ou todos os pentágonos possuem a mesma área e arestas com mesma medida. E, por último, nós temos aqui o nosso poliedro, que é chamado de icosaedro, onde o icosaedro é a figura ou poliedro que possui 20 faces e todas essas faces são faces triangulares. Logicamente, também, nós temos as faces sendo triângulos equiláteros, tá bom? Então, você consegue perceber que não é todo poliedro que é chamado de poliedro de Platão, ou seja, não é todo poliedro que é classificado como sendo regular. Nós temos apenas 5, tá bom? Vamos agora, então, para o nosso aplicando. Vamos agora à nossa atividade do aplicando de hoje. Acompanhe comigo. Nós temos aí, então, uma questão da UFAM 2016. Olha como é importante estudar sobre os poliedros, né? Até porque é uma questão que foi cobrada no vestibular. A questão diz o seguinte: o número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então, qual é o número de faces do poliedro? E aí nós temos 5 opções de resposta. Bem, nós temos aqui, então, pessoal, o nosso gabarito, onde a resposta é a letra B. Por quê? Como nós temos uma questão que envolve poliedro
e os seus elementos, a gente vai utilizar, então, a relação de Euler. Lembrando que a relação de Euler me diz o seguinte, que a quantidade de faces somada com a quantidade de vértices equivale à quantidade de arestas mais 2. Resumindo, F mais V é igual a A mais 2. E aí nós temos o seguinte também. O problema, ele informou que a quantidade de faces é igual à quantidade de vértices, ou seja, F é igual a V. E aí nós temos, reparem, que V mais V é igual a 22 mais 2. Opa, calma lá. Por que V mais V? Justamente porque a quantidade de vértices é igual à quantidade de faces. E como a questão ela quer saber justamente a quantidade de faces, a gente pode pegar essa equação e substituí-la por V ou por F, aí tanto faz, tá bom? E nesse caso também, 22 é a quantidade de arestas. Sendo assim, então, gente, nós temos uma equação onde V mais V equivale a 2V e 22 mais 2, o resultado é igual a 24. Tendo, então, 2V igual a 24, nós queremos encontrar o valor de V, não de 2V. Dessa maneira, então, como o 2 está acompanhando a letra, ou seja, é o seu coeficiente, automaticamente, então, esse 2 deve passar para o segundo membro dividindo. Então, nós temos que V é igual a 24 dividido por 2, cujo resultado, logicamente, é igual a 12. Beleza, então nós temos que vértice é igual a 12. E as faces? Ora, pessoal, se a quantidade de vértices é igual à quantidade de faces, então, automaticamente, nós temos aí que o nosso poliedro ele possui 12 faces. E aí você acompanha que, se um poliedro possui 12 faces, é porque o nosso poliedro que a gente tinha que encontrar é justamente o dodecaedro. Beleza, gente? Vamos, então, agora às nossas considerações finais. Na aula de hoje, nós estudamos sobre os poliedros, onde vocês viram que os poliedros são figuras tridimensionais que possuem os elementos faces, vértices e arestas. Além disso, alguns dos poliedros são classificados como poliedros regulares, pois eles possuem as suas arestas com a mesma medida e todas as faces iguais e também com a mesma área, certo? E nós vimos também que existe uma relação muito importante que vai envolver os elementos desse poliedro. E essa relação é a chamada relação de Euler, onde ela nos diz que a quantidade de faces somada com a quantidade de vértices é igual à quantidade de arestas mais 2. Ou seja, resumindo tudo isso, F mais V é igual a A mais 2. E é muito importante também você lembrar que essa relação de Euler ela só vale para poliedros convexos. Beleza, pessoal? Então, no mais é isso. Muito obrigado pela participação de todos e a gente se encontra em breve.